Bom dia, pessoal. Esta é a nossa aula de revisão de América Latina no século XIX. Por que ela está entrando antes da aula de Estados Unidos? Porque nos deram uma aula extra para que nós fizéssemos a revisão esta semana. E como a aula de Estados Unidos já estava alocada, já estava separado um espaço para ela, a aula de América Latina entrou antes. São assuntos contemporâneos, século XIX, estão acontecendo ali ao mesmo tempo. O que cai na A4? Exatamente Estados Unidos e América Latina neste período. Então, é uma prova pequena, mas esta prova que vocês farão, que é a A4, ela tem algo de diferente. Ela tem uma questão que é uma questão discursiva. Logo no início, queria deixar a seguinte mensagem. Há um exercício de revisão de América Latina que serve tanto para a BNCC, todo mundo, quanto para o pessoal do CAUNI. Então, o pessoal do CAUNI não vai estar esse exercício lá no bloco do CAUNI, façam da BNCC. E todos os demais façam também, ok? Os slides, eles estão bem simples, porque os slides estão bem simplesinhos, porque se vocês quiserem imagens, se vocês quiserem mapas, vocês vão pegar os slides que eu fiz para as aulas. Lá você tem bastante imagem. Aqui é somente para refrescar a cabeça de vocês. Então, olha, isso é importante, prestem atenção, não esqueçam, tá? Então, vamos lá. Antecedentes da independência dos países da América Latina, que, lembrando, é tudo que está ao sul, América Latina, do Rio Grande, que é a fronteira ali México-Estados Unidos, que foi construída no século XIX com a expansão territorial norte-americana. E quando falamos, como falamos também do Haiti, estamos falando de Caribe. A América do Sul é somente o que está acontecendo dentro do nosso continente, parte sul das Américas, ok? Reformas borbônicas. A família que governava lá, a Espanha era a família Bourbon, a mesma que tinha governado a França, a mesma que voltará a governar a França depois da queda de Napoleão. Eles vão promover uma série de reformas, tentando aumentar, por exemplo, a arrecadação, o que vai pressionar aqueles que estão na América e que não são espanhóis, normalmente, estão os criolhos, lembrando aí que é o segundo ponto, né? A sociedade na América Espanhola era rigidamente organizada, muito mais do que na América Portuguesa. Então, no topo nós tínhamos os chapetones, ou espanhóis, ou peninsulares, que eram aqueles que tinham nascido lá e vindo para a América. Abaixo deles nós tínhamos os criolhos, que eram exatamente os filhos, netos, bisnetos de espanhóis, que eram considerados brancos, alguns não eram, mas a gente dava um jeitinho com documento, etc. Brancos e que poderiam ser pobres ou ricos, mas o grupo que vai liderar a independência da América Espanhola, na maioria dos lugares, são gente desse grupo e é a parte rica deste grupo. Abaixo dos crioulos nós temos os mestiços, com índios, com negros. Eles tinham uma série de limitações que eram impostas pela lei, tanto aos crioulos quanto a eles. Então, os crioulos eles não podiam ocupar o topo do serviço público, os cargos de vice-rei, o topo da hierarquia da igreja, cardeal, arcebispo, bispo. Poderiam ser militares, mas nunca chegariam ao topo, né, da hierarquia militar. Já os mestiços, eles poderiam ser padres, eles poderiam pertencer às ordens, eles poderiam ser soldados, mas eles, por exemplo, como soldados, estavam proibidos de portar alguns tipos de armas, eles não poderiam subir além de sargento. E abaixo dos mestiços, nós temos, aí dependendo do livro, ele vai dizer, temos os escravos negros, porque o escravo negro foi comprado a dinheiro, então ele vale mais do que aquele que estava na base, que era o indígena, que estava na terra e que era obrigado a trabalhar ainda seguindo modelos como a mita. Lembrem? Trabalho compulsório, temporário, que era remunerado, mas muito mal remunerado, e que os espanhóis imitavam daquilo que já existia no Império Inca, só que no Império Inca, normalmente o sujeito ia trabalhar e conseguia voltar de novo para a sua comunidade. Com os espanhóis, nem sempre o sujeito conseguia retornar, porque as condições de trabalho eram muito ruins nas minas.
Voltemos lá ao topo, reformas borbônicas. Então, aumentar os impostos, e para isso vamos acabar com aquele sistema de porto único que estabelecia que tudo que saía ou chegava na América tinha que sair lá da Espanha de um mesmo porto e chegar aqui na América em 3 portos somente. Então agora você acaba com esse sistema que prejudica os comerciantes, o pessoal que trabalhava com transporte de bens e mercadorias, etc., e pessoas, porque eles estavam ali ligados a esses 3 portos principais. As reformas borbônicas e Carlos III eram um dos déspotas esclarecidos, lembram lá, déspotas esclarecidos? Há conceitos que vocês não podem esquecer nesse momento, que era aquele monarca absolutista que promovia algumas reformas com o intuito de impedir revoltas, de amenizar as tensões, mas também de reforçar seu poder. Então, o rei Carlos III via a Igreja Católica como uma ameaça ao seu poder, né? A Igreja Católica era muito poderosa dentro das Américas, na Espanha também. E aí ele estimula as ideias iluministas, algumas delas profundamente críticas à Igreja Católica. Só que uma vez que você permite que as ideias iluministas circulem, e você tinha universidades na América Espanhola inteira, isso desde o século XVI, Portugal nunca permitiu escolas superiores aqui na colônia, mas os espanhóis sim, né? Permitiram, estimularam, religiosas e não religiosas. Então o que acontece? Você não tem controle das ideias. Então as ideias iluministas circulam dizendo que todos os homens têm direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade, que um governo deriva da vontade do povo e tem como função garantir as leis. Um rei absolutista é rei por direito divino, porque Deus o quis, não é por acordo com o seu povo. Tá? Então, as mesmas ideias iluministas que atacavam a igreja, atacavam também o poder real. Atacavam, né, o monarca, o modelo de monarquia absolutista, pediam por reformas liberais, tanto na política quanto na economia. Então, as ideias iluministas também têm aí uma função importante. Muitos dos líderes das independências que tinham influência iluminista nunca colocaram seus pés na Europa. Eles não precisaram. Eles receberam essas ideias aqui na América. Tá? Influência das 2 revoluções do final do século XVIII. A Revolução Americana, muito importante, porque ela cria a Primeira República das Américas, ela vai garantir a unidade de 13 colônias que eram muito diferentes, algumas delas entre si, e vai se inspirar diretamente nas ideias iluministas, Locke, Rousseau, Montesquieu, e serve de exemplo para todo mundo. Né? Então, Bolívar era um profundo admirador da Revolução Americana. Ele era um profundo admirador do modelo de Estado que se construiu nos Estados Unidos. O sonho dele era construir algo semelhante na América Espanhola. E na Carta da Jamaica, que eu já citei nas aulas anteriores, ele vai falar que no caso da América Espanhola ainda tinha vantagem. Todos seguiam a mesma fé, todos eram católicos, na opinião dele, na visão dele. Todos falavam a mesma língua, porque ele não está considerando as línguas indígenas. Então, todos tinham a mesma origem, todos eram de origem espanhola. Era muito menos complicado você montar aí essa unidade. Depois a Revolução Francesa, né? Que vai o quê? Vai matar um rei, que vai baixar lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que serve de modelo, por exemplo, para a Constituição do Haiti. Todos os homens nascem livres e iguais. Para os haitianos negros que fizeram a sua revolução, aquelas palavras não eram escritas somente para brancos, eram escritas para eles também. E eles vão tomar posse daquelas palavras e vão lutar para construir a sua nação independente. A Revolução Francesa, ela desestabiliza os tronos europeus. Ela, de uma certa maneira, coloca os monarcas europeus na defensiva. E aí vem Napoleão. Napoleão, é bom reforçar, não era um sujeito, né, liberal e democrático no seu trato com o poder. Não era mesmo.
ele não era anti-escravista, ou seja, ele não era um russoniano, né? Na sua formação, de forma nenhuma, ele tenta reinstituir a escravidão no Haiti, mas ele vai fazer uma coisa que é fundamental para a independência das nações da América Latina. Ele vai invadir a Espanha. E olha, a gente já falou disso, o rei da Espanha era aliado dele, tinha feito lá uma aliança mais ou menos para exatamente sobreviver no meio da tempestade. E ainda assim, a Espanha vai ser ocupada, e isso vai produzir uma guerra dentro da Península Ibérica, pois é Portugal, né, que acaba sendo ocupado também aí nessa onda. E vem a questão da Constituição de Cádiz. Então você vai ter uma junta governativa de resistência na cidade de Cádiz, que constrói lá que se permanece fiel ao rei, que foi tirado do trono. Então somos fiéis ao rei, mas baixamos aqui uma Constituição totalmente liberal, que acaba com o absolutismo monárquico na Espanha. Acaba com o absolutismo quando você não tem rei na Espanha. E exatamente por não ter rei na Espanha que fica muito difícil aqui na América as colônias seguirem um rei que não existe. Então, antes você tinha um rei, você criticava o regime, você criticava o sistema de castas, você pedia melhoras, e esses crioulos eram muito fiéis ao rei, mas agora você não tem rei. Quem reina na Espanha é o irmão do Napoleão, que nem queria estar lá, diga-se de passagem. Então, estes são os antecedentes do processo de independência da América Latina. Os processos de independência, então, dentro dessa América espanhola, eles têm duas fases. 1810, 1815 é a primeira fase. Então, a gente já teve a independência do Haiti. Professora, quando é que você vai falar da independência do Haiti? Daqui a pouco, tá? Então, nós temos o quê? A regra. As elites criolhas, então aqueles filhos de espanhóis nascidos na América, liderando a massa popular, mestiços, negros, índios, derrotam seguidamente as tropas que são leais à Espanha com poucas reveses. Então você vai ter, por exemplo, proclamação de República da Venezuela, né, onde era a capitania geral da Venezuela. Essa república vai resistir? Vai ser liderada pelo Bolívar? Não, ela vai cair, tá? Essas vitórias elas estão sendo favorecidas pelo quê? Não tem rei na Espanha, a Espanha está em guerra para expulsar Napoleão. A regra, Argentina, a exceção, o México. Então, olha o caso da Argentina. O caso da Argentina é um caso modelar. 1810, a partir do Cabildo, que era uma instância de poder local, da qual participavam os crioulos, eles vão se reunir ali em Buenos Aires e vão iniciar o processo de ruptura. É o início de uma guerra de independência que vai se desdobrar por alguns anos. Mas, no caso da Argentina, começa com os crioulos, eles lideram o processo, começa em Buenos Aires, que é o principal porto, e a partir de Buenos Aires você amplia essa luta pela independência. Qual era o principal desafio desses que lutavam pela independência? Conseguir assegurar a unidade territorial do vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata, ele envolve aí território da Argentina, Uruguai, Paraguai, parte da Bolívia, parte do Brasil, porque as fronteiras não estavam bem definidas ainda, parte do Chile. É um território imenso, tinha sido o último vice-reinado. A região de Buenos Aires, né, tinha o porto importante, mais importante ali da entrada do Rio da Prata, que era cobiçada por portugueses e espanhóis. Então, neste processo de luta pela independência da Argentina, a Argentina continua com uma extensão territorial bem grande na sua independência, porém, você vai colocar a perder, né, nesse processo o Paraguai, o Uruguai, que vai ser ocupado pelos portugueses em 1819, depois só vai conseguir se libertar tanto do Brasil, porque agora o Brasil já está independente, quanto da Argentina em 1828, vai perder parte do Chile, da Bolívia, enfim. Quem é que é a grande liderança do processo de independência da Argentina? Aquela que transcende o país, né? Então você tem, por exemplo, o Belgrano é um herói da independência da Argentina, mas o Belgrano ele vai agir dentro do território argentino. O San Martín,
que é um dos libertadores da América, né? É assim que ele é tratado. Ele vem da Espanha, então ele era argentino, foi para a Espanha, seguiu carreira militar, depois ele abandona a Espanha, vem para a América. E ele participa do processo de independência da Argentina, que ele chama da sua pátria, do Chile e do Peru. Processo de independência de exceção. Caso do México 1, porque depois eu boto outro slide para o México, lá adiante. No caso do México, o processo de independência ele começa de forma diferente. Começa em 1810, igual na Argentina. Mas quem lidera esse processo são dois padres mestiços. Então, são membros do clero e não são crioulos, são homens pobres, que vão liderar a massa camponesa, a maioria deles de origem indígena, que seguem o estandarte da Virgem de Guadalupe. Então, a questão da religião também está muito presente nesse início da independência do México. O que essa população quer? Direito à terra. Então, a questão da terra ela é fundamental na independência do México, porque no caso do México, a massa de camponeses vai estar sempre presente neste movimento. E se tem camponês, a questão agrária é fundamental. O camponês quer terra, terra para poder cultivar. Muito bem. A partir do momento que essa massa camponesa ela avança, esse exército engrossa, até com o apoio de alguns crioulos, os próprios crioulos, né, os que não estão engajados no movimento, a maioria deles, e os espanhóis vão se unir contra os grupos populares, porque você até pode sonhar com a independência, mas você não quer alterar as hierarquias, você não quer alterar as estruturas de poder, você não quer discutir questão agrária, tá? Então, o que esses crioulos queriam, em muitos casos, era o acesso a privilégios que eram restritos aos espanhóis. E a ruptura com a metrópole vem por causa disso. Não vem porque você está lutando por reforma agrária, porque você está lutando contra a escravidão e coisas do gênero. Segunda fase da independência, 1815 e 1824, porque a partir de 1825 as independências estão asseguradas. A Espanha pode continuar dizendo que não reconhece, mas não há mais luta contra a independência dentro da América do Sul, em especial. No Caribe você ainda tem, mas na América do Sul não. Nem na América Central e no México, ok? Muito bem. Começa com a derrota de Napoleão. Napoleão é derrotado na Espanha, o rei volta, promete respeitar a Constituição de Cádiz, que a rigor acabava com o absolutismo. No fim das contas, não respeita coisa nenhuma, suspende a Constituição. Então, essa Constituição que servia também meio que para acalmar alguns grupos crioulos que já estavam satisfeitos, né, com acesso a alguns direitos, o reconhecimento, né, de certos princípios iluministas, não vai se sentir satisfeita com isso. Os espanhóis que estão aqui na América se sentem seguros para continuar resistindo, porque agora eles sabem que a Espanha pode mandar apoio. E lá na Europa, você tem a Santa Aliança dizendo, muito bem, isso mesmo, vamos reconquistar essas colônias. É claro que nesse momento, esses países da Santa Aliança, Rússia, Prússia, Áustria, a Inglaterra não faz parte, ela está ali, né? Não faz parte, enfim, mas são esses três países, eles até podem sonhar em interferir na América do Norte, mas os Estados Unidos estão lá e já anunciaram, né, daqui a pouco vão estar anunciando, em 1823, a doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, essa história de intervir aqui, principalmente na América do Norte, os Estados Unidos estão lá e vão servir, né, para traçar uma linha e dizer que não. Mas na América do Sul, nós vamos ter a intervenção aí da Espanha tentando recuperar esses territórios. Então, vamos ter guerra, tá? Então, o que vai definir a vitória ou a derrota mais lenta, porque todas as independências serão feitas, é o nível de fidelidade dos espanhóis e a sua capacidade de resistência, o nível, né, de discordância entre as elites criolhas, porque alguns querem um modelo de independência, outros querem outro, uns querem, como Bolívar, uma unidade territorial, outros não querem, uns querem república, outros querem monarquia, uns são fiéis ainda à Espanha por algum tempo e outros não são, ok? Caso 1 desse período, para a gente lembrar, panamericanismo.
Então, a ideia, né, que vai ser defendida pelo Simão Bolívar, que é, né, entre os libertadores da América, o mais importante de todos. Bolívar ele vai liderar o processo de independência. Ele está lutando desde 1808, desde a fase anterior, na Capitania Geral da Venezuela e no vice-reino de Nova Granada. Então, Bolívar ele vai ser responsável pelas independências, né? O principal responsável da Colômbia, Venezuela, Panamá, Equador, parte da Bolívia e do Brasil, porque ainda tinha uns pedacinhos do Brasil ligados a esses territórios. O Bolívar, né, o sonho dele era criar essa unidade dentro da América, esse pan-americanismo, né? Então, juntar tudo isso. Juntar em um país só? Bem, a Gran Colômbia, ele se sonhava, né, em criar aí uma Gran Colômbia com as duas, com a Capitania Geral da Venezuela e com o vice-rei de Nova Granada. Mas ele queria também um entendimento amplo entre esses países que estavam ganhando a independência. Nesse intuito de compreensão, de entendimento mútuo, é que o Bolívar se encontra com San Martín em Guayaquil, no Equador, em 1822. Qual era a proposta? A proposta era montar um exército unificado que pudesse garantir, nesse momento, a independência de outras colônias, principalmente na América Central, já que a América do Sul já estava praticamente independente. Só que o San Martín, ele recusa. Não há as atas desse encontro, desapareceram, mas o Bolívar ele voltou a falar alguma coisa sobre isso, o San Martín também, mas a rigor os dois não se entenderam. San Martín ele estava comprometido com a independência da sua pátria, da Argentina, enquanto o Bolívar ele tinha essa visão de conjunto, né, que ele queria unificar em uma república, e aí tinha os Estados Unidos como seu modelo inspirador, essas questões todas. Bem, nesse intuito, inclusive, é que vai ser montado lá o primeiro congresso reunindo todas as nações independentes da América, menos o Paraguai, que era um caso à parte, porque ele se torna independente em 1811 contra a Espanha e contra a Argentina, e garante ali a sua independência, mas fica meio que isolado, sem aqueles, claro, né, que ainda eram colônias, como Cuba e outros, mas sem o Haiti. O Haiti, e a gente fala do Haiti daqui a pouquinho, vai ser o primeiro país nas Américas a abolir a escravidão, e o Haiti não vai ser convidado para um congresso que tinha como um dos objetivos, além da cooperação entre os países da América, discutir o fim da escravidão. Ok? O fim da escravidão era um tema caro para o Bolívar, tá? E um dos motivos do fracasso do Congresso do Panamá é exatamente essa questão. Por que o panamericanismo fracassa? Porque nós temos uma série de razões que impedem a união desses grupos. As elites criolhas, elas têm interesses diferentes, elas querem lucrar em relações que são particulares com a Inglaterra, por exemplo. Elas não querem um governo central que tente ditar as regras, né, desse contato. Até eu falo disso depois, daqui a pouquinho, com a Argentina, mas, por exemplo, a Argentina tem um embate entre aqueles que querem um governo centralizado em Buenos Aires e aqueles que querem uma possibilidade de um governo com grande autonomia para as províncias. Por quê? Porque esses grupos das províncias querem poder comerciar livremente com a Inglaterra e estabelecer suas taxas e seu lucro, etc. Mas muito bem. A Inglaterra é um fator de desequilíbrio aí que vai atrapalhar essa unidade? Sim, a Inglaterra ela não apoiou diretamente as independências, mas ela apoia com dinheiro, né, os seus banqueiros, seus empresários, ela apoia, por exemplo, quando você tem mercenários ingleses tomando parte aí nessas lutas, mas a Inglaterra, a ela não interessava um governo forte unificado. Mas a gente não pode jogar o peso todo para a Inglaterra e esquecer que para os grupos locais também não interessava. Porque se interessasse, o projeto tinha ido adiante. Tá? Caso 2, que é um caso de exceção. No caso da Bolívia, que era chamado na época de Alto Peru, nós vamos ter um grande grau de fidelidade à Espanha. Então, lá, esse grupo que formava a junta governativa local não queria se unir a Bolívar, não queria
se tornar parte da República da Gran Colômbia. Tanto que a Bolívia só se torna independente bem depois. E vai pedir ajuda a quem? Vai pedir ajuda ao governo do Mato Grosso, que sem ter tempo aí, né, porque a distância era grande, de perguntar nada a Dom Pedro I, que é em 1822, esse caso, vai mandar tropas. Aí depois, não satisfeitos, eles pedem para se unir ao Brasil. E aí tanto o Bolívar, junto com o Sucre, que era o general que estava ali liderando a campanha, quanto o governo do Mato Grosso mandam mensageiros para o Rio de Janeiro. E os mensageiros do Bolívar chegam primeiro. E Dom Pedro, que estava muito ocupado, né, cuidando até para que o Brasil não se fragmentasse, não vai interferir na Bolívia. A Bolívia nunca tinha sido colônia portuguesa, não tinha população de origem portuguesa ali. Então, o Brasil não se mete. Vem a independência. E com as independências, nós vamos ter questões aí que precisam ser decididas. Monarquia ou república? O caminho geral das colônias espanholas foi seguir a república. Mas houve monarquias? Sim. Governos centralizados ou descentralizados? Por conta disso, você vai ter guerra. Então, no geral, os países da América se tornam independentes como repúblicas. O caso monárquico mais duradouro é o Brasil, com o embate entre federalistas, que em alguns lugares são chamados liberais, no Brasil, por exemplo, são chamados liberais, durante o período aí da regência, e os centralistas, que são chamados em alguns lugares de conservadores, em outro, no caso da Argentina, de unitários. O termo varia, mas uns puxam para um governo centralizado forte, muitas vezes sem se importar se trata de uma ditadura ou não, e outros vão querer muita autonomia para as províncias, às vezes a tal ponto que você vai ter um racha e a criação de um novo estado. Então a Gran Colômbia sobrevive até a morte do Bolívar, 1830. Depois vai se dividir em Venezuela, em Colômbia, Equador. E no caso, por exemplo, Venezuela e Colômbia, por isso que eles têm a mesma data de independência, que é 1819. Por quê? Porque uma independência foi conduzida ali pelo Bolívar e os seus aliados de uma forma unificada. O que esse embate entre federalistas e centralistas vai gerar? Nós temos repúblicas instáveis. Você vai ter constante derrubada de governo, golpe contra golpe, guerra civil, mudança constitucional. Se a gente, por exemplo, compara com o Brasil do Segundo Reinado, então o Brasil era tipo um oásis de estabilidade dentro de uma região que era muito turbulenta, com raras exceções, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Brasil e a Argentina também na América do Sul disputando qual era o país que tinha a maior capacidade de influenciar os seus vizinhos, principalmente no Cone Sul, pensando em Paraguai, Uruguai, etc. Porque eram as duas nações com maior território. Então, Brasil e Argentina, desde o nascimento aí da República Argentina, a partir do momento que o Brasil se organiza como nação, você tem uma relação meio que de competição entre esses dois países ali dentro da América do Sul. Vamos lá para as duas exceções. Já comentei o Paraguai. Então, o Paraguai ele se torna independente cedo, 1811, mas vai ficar praticamente isolado ali do resto da América. Nem é convidado para o Congresso do Panamá, tá? Até 1840. Aí morre o ditador, que é o Francia, que começou presidente, depois virou presidente-ditador. E aí vem a família Lopes. Daqui a pouco, no terceiro trimestre, falaremos de Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. No caso do Uruguai, o Uruguai era uma área que os portugueses queriam, mas que nunca tinham colonizado. Era uma área muito importante para a Espanha. Portugal ocupa, mas era parte do vice-reino do Rio da Prata, e os argentinos querem de volta o Uruguai. Tá? Querem de volta aquela região, que é a Banda Oriental. E nós vamos ter uma guerra de independência movida pelos uruguaios, e quem entra ali para mediar? A Inglaterra.
E a Inglaterra, ela não vai apoiar nem Brasil nem Argentina, ela apoia a independência, e aí se cria o Uruguai em 1828. Mas o Uruguai continua ali, né, meio como um estado tampão, sofrendo pressão tanto do Brasil quanto da Argentina, pelo menos no século XIX. Caso do México II, todo mundo vira república. O México tem uma outra história a respeito, porque quando finalmente o processo de independência do México engrena seguindo aquele modelo padrão, liderado pelas elites criolhas, e se faz a independência, essa independência se faz através de um consenso que vai ser firmado entre esses grupos que estão lutando e se cria uma monarquia. Então, quem lidera, quem vai ser coroado como imperador vai ser o Itúrbide. O Itúrbide ele não vai conseguir governar como imperador. A monarquia cai logo em 1823. O Itúrbide ele foge do país, mas ele cisma de voltar, talvez para reunir forças, para tentar retomar o poder. Ele é capturado e é fuzilado. Acabou a experiência monárquica do México? Não. Havia monarquistas no México que preferiam ter um rei, um imperador, a terem um presidente. E quando se elege um presidente, que é o Juárez, que quer fazer uma série de reformas que incomodam essas elites criolhas, porque ele fala em questão da agrária, que incomodam a igreja e o exército, porque ele vai mexer com privilégios desses dois grupos, dessas duas instituições, nós vamos ter um acordo que vai ser firmado junto com a França. O que a França tem a ver com isso? O México nunca foi colônia da França, mas quem governava a França era o Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que tinha sido eleito presidente e tinha dado um golpe e virou imperador, né? E Napoleão III, ele tem pretensões imperialistas. Ele quer recolonizar parte da América, quer territórios na América. Mas como é que ele vai fazer isso se os Estados Unidos estão ali na América do Norte? O que está acontecendo em 1861? A Guerra de Secessão. Os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra civil e os franceses vão se aproveitar que os americanos estão ocupados para tentar interferir no continente. Não somente eles, os espanhóis também. O Napoleão III, junto com esses grupos mexicanos, consegue convencer a Bélgica, o Império Austríaco e no início até a Inglaterra e a Espanha a invadirem lá o México e o trono seria dado para um príncipe austríaco. A Inglaterra e a Espanha pulam fora dessa história porque percebem que o Napoleão III tinha planos que só a ele favoreceriam. Então saem fora. E é instituído o novo Império Mexicano com um príncipe austríaco, que é primo de Dom Pedro II, inclusive, Maximiliano. Mas, a partir do momento que termina a Guerra de Secessão, os mexicanos que estão lutando para derrubar essa monarquia que lhes foi imposta, vão contar com o apoio dos Estados Unidos. Napoleão III, vendo que a situação está ficando esquisita, tira as tropas francesas e aí o Império cai e restaura-se a República no México. Então, a experiência monárquica ela acontece no Brasil, ela acontece no México e ela acontece no Haiti. Por que o Haiti está separado? O Haiti não é colônia espanhola. Por que o Haiti está separado? A independência do Haiti foi feita de forma totalmente diferente das demais. Então, começou a Revolução, as datas estão erradas aqui, tá? 1791, 1794. Vou corrigir nos slides para vocês, tá? Quando os slides forem colocados, vai estar corrigido. A Revolução no Haiti, ela começa em 1791. O que está acontecendo na França, que é a metrópole? Revolução Francesa. 1791, 1794 é a Revolução Haitiana, a primeira fase dela. Por que 1794? Porque começa o governo jacobino. O que os jacobinos fizeram lá na França? Eles aboliram a escravidão. Quem lidera a Revolução no Haiti não são membros das elites criolhas locais, né? Os chamados pelos franceses de Grands Blancs, os grandes brancos, não eram eles que estavam liderando, eram negros. Alguns deles eram até escravizados ainda. Lideram essa independência. A guerra ela se desdobra até 1794. Aí depois nós temos uma pacificação que não vai ser total, porque
os ex-escravos não querem voltar a trabalhar nas grandes propriedades, os grandes senhores não querem abrir mão dos seus escravos, mas o fato é que o Toussaint Louverture, que é o chefe nesse momento da independência do Haiti, ele vai se juntar aos espanhóis e aí conquista-se a ilha toda, que é a ilha de Santo Domingo. O que tinha mais na ilha de Santo Domingo? Uma colônia espanhola. E aí o Haiti vira o primeiro país da América independente, a Segunda República, independente e sem escravidão. Então, Segunda República, primeira sem escravidão. Mas Napoleão assume na França. Napoleão vai reinstituir a escravidão nas colônias. Em um momento, veja bem, que a discussão do fim da escravidão está ganhando corpo na Europa. Mesmo com a Revolução Francesa, o movimento para acabar com o tráfico, acabar com a escravidão, ele estava em andamento ali, a pleno vapor. Napoleão restitui a escravidão e tenta reocupar o Haiti, manda tropas para lá, o general Rochambeau. Dá certo? Eles conseguem tomar o Haiti? Não, nós vamos ter resistência. O Toussaint Louverture ele vai ser preso, ele vai ser mandado para a França, ele vai estar doente, ele já não era um homem jovem, nem quando começou a Revolução. Ele vai ser mandado para a França e vão deixar ele morrer na prisão, sem atendimento médico. Mas assume o seu general, né, que era o seu braço direito, apesar das discordâncias entre ele. O Toussaint Louverture era um sujeito que defendia um entendimento com os brancos, enquanto Dessalines ele não busca entendimento, ele traz dentro dele essa vontade de instituir o Haiti como um país de negros para negros, inclusive ele era conhecido por não fazer prisioneiros, e o Dessalines é que vai conseguir aí derrotar os franceses. Então, a primeira derrota de Napoleão, de tropas napoleônicas, não foi também na Europa, foi na América. Ele foi derrotado, tropas napoleônicas, pelos haitianos. Expulsos os franceses, o Dessalines expulsa as tropas francesas, depois expulsa os brancos, então não sai, vai ser morto, e o Dessalines ele vai proclamar uma monarquia, ele vai se proclamar imperador do Haiti. Bem, o território permanece unificado, o Dessalines depois vai ser morto por dois dos seus generais que vão partir a ilha, né? Então um vai continuar com monarquia, o outro vai proclamar república, até que, de novo, você consegue reunificar o Haiti em forma de república. E aí, se vocês quiserem mais detalhes para além disso, olhem lá os slides da BNCC ou os slides do CAUNI, para quem é do CAUNI. O exemplo do Haiti ele é importante porque ele mostra aí a capacidade de organização desses escravizados. O Haiti ele mostra também, né, que era possível seguir um outro caminho nesse processo de independência. O Haiti vai ser visto como um mau exemplo pelos seus vizinhos, então o Haiti vai ser bloqueado lá no Congresso do Panamá, acabei de falar, apesar do Haiti, por exemplo, ter abrigado o Bolívar, ter apoiado outras independências, né, ter servido de uma certa maneira de inspiração, mas não é uma inspiração que agrade aqueles grupos que estão fazendo as independências, estão na frente dessas independências. Aliás, era um motivo de preocupação, porque, por exemplo, as notícias do Haiti chegaram ao Brasil, e no Brasil você vai ter o grande terror, que é chamado de haitismo, de que algo semelhante pudesse acontecer por aqui, tá? Então, a instituição escravidão, ela era ainda muito sólida em 1804, quando ela é definitivamente banida do Haiti, para sempre e todo sempre. Era uma instituição que poucos questionavam, caso do Bolívar, mas que poucos líderes questionavam publicamente. Tá? Então, a gente não pode deixar de considerar o Haiti como um caso único, um caso muito, muito, muito importante dentro desse processo. E é isso. Boa prova para vocês. Espero que tudo corra bem. Tchau, tchau. Ah, sim, qualquer coisa usem o fórum e até mais.